Oi, pessoal. Então, nós temos aqui o fluxo de caixa projetado e o realizado. Sempre projetar e acompanhar o que foi realizado é fundamental para quê? Para melhorar as projeções, né? O que passou, passou, mas eu preciso melhorar as projeções para que eu tenha uma clareza que decisões eu vou precisar tomar. Então, saiba de uma coisa: o fluxo de caixa projetado é o principal instrumento para se fazer um bom planejamento financeiro. É o principal instrumento que eu preciso gerenciar o caixa. E o que vem a ser esse planejamento financeiro? Ele tem como objetivo três grandes pontos: garantir que a empresa liquide seus compromissos em dia. Então, ao projetar ali o meu caixa, eu vou saber se eu vou precisar captar recursos, né? Ou se eu vou fazer um resgate de uma aplicação para eu garantir que eu liquide, né, os compromissos em dia. E claro, se eu não tiver recursos ali, ou se estiver captando demais, eu tenho problemas estruturais que eu preciso analisar aonde que é para que isso não impacte no caixa e na minha liquidez, né? Igual nós visualizamos ali na DRE ou no próprio fluxo de caixa, né, de dimensionar prazos, mudar ciclo financeiro, ou mesmo reduzir custos, fazer ações para aumentar a receita. Então eu preciso ter uma clareza sempre para liquidar compromissos em dia. Preferência para que a empresa não recorra a empréstimos de curto prazo. Então, a gente tem que ter essa preferência. E a grande maioria das empresas recorrem a empréstimos de curto prazo e pode cair num ciclo aí de pegar empréstimo para pagar empréstimo, pegar empréstimo para pagar empréstimo. Mas se isso acontece, a gente tem que ter pelo menos uma clareza de como que eu vou planejar para que isso não ocorra com tanta frequência para poder não aumentar o risco da empresa. E garantir que a empresa não tenha recursos também ociosos ou subutilizados no caixa, que eu vou estar perdendo dinheiro se eu não tiver uma aplicação, tiver com muito recurso em caixa e não aplicar. Então, eu tenho que ter essa visão clara para poder pagar os compromissos em dia, né? Tentar não buscar empréstimo de curto prazo ou somente pontual e não ficar naquele ciclo de pega empréstimo para poder pagar empréstimos, né? E garantir que a empresa não tenha recursos ociosos ou subutilizados no caixa. E quais são os elementos que a gente precisa ter? A projeção do fluxo de caixa, né, diário ali, né, ou mesmo semanal, é igual nós falamos. Então tá aqui, ó, fluxo de caixa diário. Eu vou olhar e vou ter esse elemento aqui, que é um elemento fundamental, seja no Excel ou seja no sistema, né? Eu preciso também ter um saldo mínimo de caixa. Saldo mínimo de caixa é muito importante para eu não correr o risco de ter um recebimento atrasado e não conseguir honrar os meus compromissos. Então, existem diversos métodos para poder calcular, né, um saldo mínimo de caixa, mas não é o caso aqui de aprofundar totalmente nesses métodos, mas no mínimo ter um saldo de caixa para garantir um mês de gastos é importante para a gente não correr risco, sabe? No mínimo, né? Então, ali se a gente consegue ter, né? E claro, com volume aplicado também, 3 meses de caixa, isso te dá um fôlego para poder tomar decisões importantes antes de começar a atrasar as contas, né? Em função de algum nível de atraso. Então, esse saldo mínimo de caixa vai envolver um monte de aspectos, né? Então, tem as fórmulas, mas tem, por exemplo, o nível de incerteza dos recebimentos, né? O nível de incerteza das vendas. Então, eu preciso compor esse saldo mínimo de caixa em função desses fatores. Se eu tenho muito mais incerteza, eu tenho que ter um saldo, uma cobertura de caixa muito maior, né? Se for muito certinho, eu tiver dinheiro à vontade, eu posso trabalhar com um saldo mínimo de caixa menor. Tá? Então, mas no mínimo um mês ali é muito importante para poder não deixar baixar daquele saldo mínimo, tá? Porque é o seu colchão para poder não ter problemas, né? E dormir tranquilo. E também as operações de tesouraria são os outros elementos. Então, eu tenho resgate, captação e aplicação, né? Então, eu preciso
ter isso daqui para poder fazer essas operações, né? Quem vai fazer isso daqui, né, vai ser ali, né, o tesoureiro, o gestor financeiro, mas nós precisamos ter a clareza disso até para direcionar como que vai fazer para no final garantir a liquidez da empresa e que ela não tenha problemas de caixa, que é o que faz a maioria das empresas quebrarem, que é problema de caixa. Bom, avançando mais um pouquinho, a projeção do fluxo de caixa, então eu tenho aqui, né, repetindo, período mínimo de 30 dias com ideal de 13 semanas, né, precisamos implantar rotinas internas, proíba compra sem pedidos, né, porque compra sem pedidos é um problemão, cai de paraquedas ali na tesouraria para poder pagar uma coisa amanhã sem ter planejado. Então, se você coloca sempre com pedidos, a gente consegue integrar o financeiro e não fica ali, né, com o extintor de incêndio na mão caindo todo dia algo de paraquedas. Concentre aqui como sugestão os pagamentos em determinados dias da semana para poder facilitar a projeção do fluxo de caixa. Então, defina, paga dessa data. Claro, tem clientes ou fornecedores muito grandes que a gente não consegue fazer isso. Mas dentro de um critério de tentar concentrar os pagamentos em determinados dias da semana. E, em caso de riscos, crie um comitê de fluxo de caixa. Então, empresas que estão em reestruturação, precisa criar um comitê de fluxo de caixa, que é reunir diariamente como que vai pagar, o que vai pagar, né, de ter essa clareza e esse comitê, mesmo se a empresa não estiver em reestruturação, né, vamos ser um pouco mais abrangente, mas para que você tenha um controle bom do fluxo de caixa. E esse comitê envolve pessoas de vendas, envolve pessoas de produção, compras, não só o financeiro, né, porque o financeiro vai pagar ali e vai fazer as operações, mas da onde que vem a receita, da onde que vem os gastos, precisa estar ali para poder ter isso. E uma coisa bem importante, gente, a maioria, né, das pessoas não do financeiro, muitas das vezes não sabe o impacto das suas decisões no caixa, tá? Então, a hora que você forma isso, você tem uma clareza muito maior para poder as pessoas também se comprometerem com o caixa da empresa. Bom, eu preciso, né, para essa projeção do fluxo de caixa, projetar as entradas de curto prazo, né? Então, o que é compromisso e o que é previsão? Compromisso é que já chegou ali a nota fiscal certinha, bonitinha, né, naquele dia. E a previsão é algo que eu tenho que pagar. Eu sei mais ou menos que eu vou ter que pagar tanto, né, de uma determinada conta do plano de contas lá. Então, coloco ainda a previsão. E aí, hora que chega, eu já mudo para compromisso. Eu posso, né, se for no Excel, fazer aqui, né, por exemplo, né, o que é previsão e compromisso, eu posso colocar aqui, ó, no dia 10, aqui, eu posso pôr um asterisco, né? Então, se colocar o asterisco, tem que criar só mais uma coluna, porque senão não vira número aqui. Mas o asterisco que aí eu posso para diferenciar previsão e compromisso, tá? Então, aqui eu bato o olho, o que é previsão e o que já está compromissado. Então, e com isso eu tenho uma clareza maior com relação às minhas, a minha projeção do fluxo de caixa. Mas também preciso projetar as saídas aqui, entre compromisso e previsão, da mesma coisa, dos dois aspectos. Então, esse daqui são os grandes elementos para poder termos um fluxo de caixa projetado e realizado. Agora, no final, gente, é claro, todos os dias, eu preciso comparar o que foi projetado e o que foi realizado. Não adianta eu projetar isso e não realizar nada daquilo. E a análise de comparar isso, né, é que vai me possibilitar saber onde que eu errei e melhorando o nível de assertividade na projeção do fluxo de caixa, porque eu preciso controlar esse meu saldo final de caixa, porque se eu não controlar isso ali, eu estouro a empresa, né? E a grande maioria das pessoas não vê a dificuldade do financeiro ali de manter isso de uma forma bem estruturada. E se você, né, é gestor, empreendedor, consultor, você precisa entender essa dinâmica para poder proteger aquele saldo mínimo de caixa ali, para não ter riscos de liquidez e saber se começar a cair de forma desestruturada, entender
aonde que está sendo essa desestruturação, que aí no fluxo de caixa indireto, no próximo módulo, nós vamos ter uma clareza maior disso. Bom, então, pessoal, vou ficando nesse vídeo por aqui e no próximo vídeo nós vamos ver um case, né, da reestruturação usando o fluxo de caixa direto. É isso aí, espero vocês no próximo vídeo.